Olá, daremos continuidade ao estudo da unidade 1 sobre os fundamentos da pesquisa científica. Os objetivos da aula são identificar os princípios que orientam a pesquisa científica e a sua importância para a sociedade e conhecer as principais modalidades de pesquisa e a mais adequada ao problema investigado. Neste bloco, discutiremos sobre os princípios da pesquisa científica. A pesquisa científica na sociedade, ela desempenha funções que são fundamentais, que vão além da produção de conhecimento, gerando impactos diretamente no desenvolvimento social, econômico e cultural de um país. E as principais funções sociais da pesquisa científica refletem para a melhoria da qualidade de vida, para a tomada de decisões e políticas públicas, para a formação do pensamento crítico e científico, para o progresso tecnológico e econômico e intervenção cultural e social. E podemos organizar os princípios da pesquisa científica basicamente em duas categorias. A primeira são os princípios relacionados ao fazer da pesquisa, ligados à prática científica e metodologia, e o segundo são os princípios relacionados ao ser do pesquisador, ligado à postura ética e valores pessoais. Sobre os princípios relacionados ao fazer, dentro de uma pesquisa científica, é muito importante que o pesquisador ele tenha um conhecimento desses princípios que regem o processo científico. Entre eles estão a objetividade. Então, uma pesquisa ela precisa ter um caráter objetivo, baseando-se em fatos e evidências, e tentando ao máximo evitar influências pessoais ou subjetivas. Uma pesquisa científica ela também precisa ter um caráter de sistematicidade, ou seja, seguir um processo organizado, estruturado em etapas lógicas, como nós vimos na aula anterior. Ela precisa também apresentar um caráter de verificabilidade, ou seja, a possibilidade de corroboração dos resultados a partir de métodos e análises em estudo. Outro princípio importante é a reprodutibilidade, que é a possibilidade de uma pesquisa científica ela poder ser repetida em outros contextos, com a obtenção de verificar aqueles resultados, comprovar aqueles resultados, obter resultados semelhantes. Ela precisa também adotar uma clareza, expressar com ideias claras e resultados de forma precisa e compreensível. Precisa conter também um rigor metodológico que vai dar desde a aplicação dos métodos de forma consistente, o que vai garantir aí a validade e a confiabilidade dos resultados oriundos dessa pesquisa. A pesquisa também ela precisa apresentar uma aplicabilidade, que é a possibilidade de aplicar esses resultados na tentativa de resolver ou melhorar situações. E revisão contínua, ou seja, o pesquisador ele precisa também reconhecer que todo conhecimento científico ele precisa ser aperfeiçoado e atualizado conforme novas evidências vão surgindo de acordo com o tempo.
E os princípios relacionados ao ser, nós temos a ética da pesquisa. Toda pesquisa científica, ela precisa respeitar os princípios éticos, relacionados também aos direitos humanos, à integridade e à responsabilidade do fazer científico. Nas instituições de ensino e pesquisa e nas universidades, é possível encontrarmos comissões técnicas, né, que tratam desse assunto. Temos também o princípio da honestidade. O pesquisador ele precisa agir de forma íntegra, sem falsificação ou manipulação de dados. O princípio da transparência é deixar bem claro e objetivo os dados e procedimentos usados no decorrer da investigação. O princípio da justiça, que é tratar os participantes, colaboradores e colegas de forma equitativa. O princípio do respeito, considerar os direitos, as opiniões e valores de pessoas e comunidades envolvidas nesse estudo. O reconhecimento, que é dar o crédito adequado às contribuições de outros pesquisadores. Geralmente, uma pesquisa ela conta com a participação de outros grupos, de outras pessoas, e dar o crédito associado a essas colaborações é necessário para o reconhecimento dessas contribuições. E o princípio da responsabilidade, que é assumir as consequências de atos e decisões durante a pesquisa. Bom, e o que é uma pesquisa científica e como ela começa? Assim como aprendemos lá na parte 1 que o método científico ele vai consistir basicamente na nossa teoria da investigação, a pesquisa científica ela vai consistir no processo sistemático dessa investigação, né? Ou seja, colocar em prática essa investigação. E com isso ela busca por soluções e, consequentemente, a produção de conhecimento acerca do objeto de estudo ou também o que chamamos de objeto de investigação. E o objetivo da pesquisa científica é gerar, construir e produzir conhecimento científico válido e confiável sobre determinados fenômenos, para explicar, compreender ou prever estes fenômenos. Aí aqui eu mostro para vocês, nesse slide, um fluxograma dos procedimentos iniciais, que começa desde a identificação do problema até a escolha do método. Então, basicamente, as etapas iniciais vão envolver o problema. Uma vez identificado esse problema, há necessidade do pesquisador fazer uma revisão da literatura acerca do que já foi estudado ou que está sendo também estudado acerca desse problema, né? Com isso, com base nessa revisão teórica, nesse fundamento teórico, ele vai formular o seu problema de pesquisa, em seguida vai definir seus objetivos e, a partir de seus objetivos, ele vai definir e escolher, né, os métodos científicos para cumprir, né, esses objetivos. E dentro de uma pesquisa científica existe também outros elementos que são fundamentais para dar clareza e direção ao trabalho, como, por exemplo, o tema, o título, o problema e a hipótese. E esse conjunto de elementos iniciais, eles vão consistir como a base do estudo, que vai ajudar o pesquisador a organizar o seu raciocínio e a orientá-lo também durante todo o processo científico.
E, resumidamente, o que são esses elementos? O tema, ele é um assunto que você deseja desenvolver, né? A ideia central, o assunto geral que será investigado. Ele é bem mais amplo e ele é formulado como uma situação ou dificuldade que ainda não tem solução. Já o título, ele já é uma expressão mais resumida e direta e é que vai dar nome ao trabalho ou ao projeto, né? Ele é o resumo do tema em poucas palavras. O problema de pesquisa, ele já consiste numa pergunta científica que deve ser clara, objetiva e operacional, tá? E essa pergunta, ela deve demonstrar o que será investigado, né? Ela deve indicar de forma precisa o que será estudado. Então, muita atenção nesse ponto na formulação do problema de pesquisa, porque não pode ser uma pergunta retórica. Tem que ser uma pergunta científica operacional, que visa aí investigar uma relação entre dois ou mais fenômenos. E após a elaboração desse problema de pesquisa, vem a hipótese, que é uma resposta possível a esse problema de pesquisa. E essa resposta, ela também não pode ser uma resposta sem fundamento. Ela precisa ser uma resposta, precisa ser uma hipótese também baseada em estudos prévios da literatura científica ou conhecimento teórico. E no decorrer de uma pesquisa ou de um projeto, tanto o problema quanto a hipótese, eles podem ser ajustados e refinados ao longo do desenvolvimento desse estudo. E qual é o método mais aplicado em ciências da natureza? Bom, frequentemente o método mais aplicado é um método hipotético dedutivo, proposto aí por Karl Popper, que vai partir da ideia de que a ciência ela avança não apenas pela comprovação de hipóteses, mas também por meio de sua testagem e principalmente pela tentativa de refutação, tá? Neste fluxograma, eu apresento para vocês as principais etapas do método, que começa a partir da identificação do problema, em seguida a formulação de hipóteses, depois vem a dedução dessas hipóteses, é saber se aqui entra o raciocínio, né, de dedução, até que ponto essas hipóteses podem ser verdadeiras ou não. E aí vai, em seguida, para a parte da comprovação, ou seja, de testar essas hipóteses, que são testadas por meios de experimentos, que são experimentos controlados. E uma vez passando por essa etapa da experimentação, chega-se na etapa da análise dos resultados, né? Os resultados serão gerados. E nessa etapa da análise dos resultados é que vai ocorrer o processo de falseamento ou corroboração, até que ponto as hipóteses estavam certas ou não, ou seja, foram hipóteses verdadeiras ou não. E aí chega-se à etapa, né, de conclusão e compartilhamento aí do conhecimento científico produzido. E quais são as principais modalidades de pesquisa atualmente que temos à nossa disposição na literatura? Bom, segundo a classificação de Gil, Guerra, Prodanov e Freitas, uma pesquisa científica ela pode ser classificada quanto à sua natureza, quanto à sua abordagem e quanto à sua finalidade.
quanto à natureza, ela pode ser básica ou aplicada. Quanto à abordagem, ela pode ser qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa. E quanto ao objetivo, ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Vocês lembram que lá na aula anterior, na parte 1, eu disse para vocês que com o passar do tempo, novas técnicas e procedimentos, os chamados métodos de procedimento, foram incorporados, né, aos métodos de abordagem. Então, aqui nesse slide também eu mostro para vocês alguns exemplos, né, que vai desde a pesquisa bibliográfica até levantamento. Aqui são alguns exemplos, mas que nós não vamos detalhar hoje nessa aula. Nas aulas futuras nós vamos verificar e conhecer cada uma delas. E aqui nós temos um breve resumo quanto à classificação da pesquisa, de acordo com a sua natureza e a sua abordagem. Falando resumidamente, uma pesquisa básica, ela é muito voltada para ampliar o conhecimento científico. E ela não tem uma preocupação imediata com a aplicação prática dos resultados que são gerados no decorrer de uma investigação. Já a pesquisa aplicada, ela já foca na utilização desse conhecimento, na utilização desses resultados para resolver problemas. E ela é muito usada para gerar inovação, tecnologias ou melhorias em processos. Por exemplo, a produção de medicamentos, produção de vacinas, produção de maquinários. E a pesquisa qualitativa, ela preocupa-se com o estudo de significados, percepções e experiências. Ela trabalha muito com dados obtidos através de entrevistas, observações e análises de discurso. Já a pesquisa quantitativa, ela fundamenta-se principalmente em dados numéricos e estatísticos. Testa variáveis, testa hipóteses, né? Já a pesquisa quali-quantitativa, ela é um tipo de pesquisa mista, ou seja, ela combina métodos qualitativos e quantitativos para interpretar e analisar de forma conjunta os resultados. A pesquisa exploratória, ela já tem como objetivo proporcionar maior familiaridade na identificação de problemas e levantamentos de hipóteses iniciais. Já a pesquisa descritiva, ela preocupa-se muito em caracterizar fenômenos, descrever comportamentos, perfis ou situações. Já a pesquisa explicativa, ela vai além da descrição, ela busca também identificar as causas e consequências de determinados fenômenos, e ela é muito utilizada também para estabelecer relações aí de causa e efeito. Bom, chegamos ao final de mais uma aula e convido vocês a realizarem agora a leitura do guia de estudos que está disponível no AVA, que vai trazer aí uma síntese detalhada de todos os tópicos estudados nesta unidade. Não deixem também de acessar os materiais complementares disponíveis no AVA e de participar ativamente dos fóruns e das atividades propostas, tá? Nos vemos na próxima aula. Até mais!